Nesse segundo exercício, nós temos duas fontes de 12 volts e 3 resistências de 6 ohms. O primeiro passo vai ser arbitrar o sentido das correntes. Eu defini o sentido das correntes e coloquei eles preferencialmente no sentido horário. Eu faço isso para sempre ter um procedimento, mas pode ser aleatoriamente. E aí, eu percebo que tem 5 correntes aqui. Vamos ter que achar 5 equações para resolver essas correntes. Essas 5 equações, duas delas vão ser desses nós. Aqui temos um nó e aqui temos outro nó. E as outras equações virão das malhas. Vamos ter uma malha aqui. Vou arbitrar a análise dela no sentido horário também. Uma segunda malha e uma terceira malha. Agora eu vou escrever a equação para cada um desses nós e depois para cada uma dessas malhas. Para o primeiro nó, eu tenho corrente I2 entrando e 3 e 1 saindo. Eu vou ficar com... Aqui nessa equação eu já tenho corrente só de um lado, então eu não preciso modificar nada nela. E agora eu vou escrever a equação para o próximo nó, que eu tenho a corrente I1 entrando e 4 e 5 saindo. Agora eu vou escrever a equação dessa malha. Para fazer isso, eu vou definir onde é negativo, onde é positivo e cada um desses elementos. Aqui é uma fonte que vai do menos para o mais. Então, o potencial dela está aumentando, ela está fornecendo potencial. Aqui eu tenho uma resistência, então ela vai diminuir o potencial. Então ela vai do mais para o menos, no sentido da corrente. A corrente começa no mais e vai para o menos. Aqui é a mesma coisa. A corrente começa no mais, vai para o menos. Aqui a corrente começa no mais, vai para o menos. E aqui, como é uma fonte, essa parte é o menos, que tem um traço menor, e a parte maior é o positivo. Aqui nessa malha eu tenho 12 volts, e aqui eu tenho um decaimento de menos 6 vezes I3. Para a primeira malha, a equação vai ser... Aqui de cara, eu já observo que o I3 é 2 amperes. Próximo passo é escrever a equação para essa segunda malha. Aqui, essa resistência, nesse sentido de análise, ela vai do menos para o mais. Então, nesse caso, eu vou considerar como ganho de potencial. Essa segunda resistência vai do mais para o menos, então é perda de potencial. E essa terceira resistência vai do mais para o menos, então é perda de potencial. A equação desse segundo nó vai ficar... Dessa equação, eu posso tirar o 6, porque aparece em todos os termos. Então, na verdade, eu vou estar dividindo toda a equação por 6. E aqui, por enquanto, eu não tiro mais nada. Agora, vamos analisar a terceira malha. Na terceira malha, eu tenho, nesse sentido, a fonte indo do menos para o mais, então está aumentando o potencial. E aqui, nesse sentido horário que eu defini, a resistência está do menos para o mais. Então aqui também vai ter um acréscimo de potencial na equação. Então vai ser 12 mais 6 e 4. Dessa forma eu posso isolar o I4 e já descobrir qual é a corrente no I4 também. Aqui eu já tenho I3 e I4. Então eu posso procurar alguma equação que tenha I3 e I4 e mais alguma incógnita. No caso, essa segunda aqui, ó. Eu tenho o I3 e o I4. Então eu posso substituir aqui e descobrir o I1. Vou fazer isso. Então dessa equação, nós tiramos que o I1 é 4 amperes. Eu estou resolvendo dessa forma e não de forma matricial, porque aqui eu já tive duas correntes diretamente. Então eu não preciso resolver matricial. Vai ser mais fácil resolver substituindo. Agora eu vou procurar alguma equação que tenha I1, I4 e I3 e procurar mais uma incógnita. No caso, eu tenho essa equação do segundo nó que tem I1, I4 e o I5. Então eu posso substituir aqui. Dessa equação eu descobri que o I5 é igual a 6 amperes. E por fim, falta descobrir I2. Então só sobra essa equação, que eu não utilizei ainda, e eu já tenho informação de I1 e I3, então eu posso descobrir o I2 agora. Por fim, eu descobri que o I2 é menos 6 amperes.
Agora eu vou organizar todas as correntes que eu encontrei ali embaixo, vou escrever elas todas bonitinhas e vou analisar no Falstad se os resultados que eu encontrei estão certos. Os resultados obtidos foram I1 igual a 4 amperes, I2 igual a 6 amperes. Lá em cima eu tinha escrito menos 6, mas é 6. Eu tinha passado errado para o outro lado. I3 é 2 amperes, I4 é menos 2 amperes e I5 é 6 amperes. Agora, eu vou olhar no Falstad se as correntes que eu arbitrei e se esses valores estão corretos. Aqui no Falstad, eu vou observar. No primeiro, eu tenho I2. I2 eu arbitrei no sentido da esquerda para a direita e ali deu 6 amperes, então está correto. Nesse segundo ramo, eu tenho I3. I3 eu arbitrei de cima para baixo e eu coloquei que ia ser 2 amperes, está correto. Aparece ali embaixo 2 amperes. Aqui nesse ramo eu tenho I1. I1 eu coloquei que ia ser 4 amperes, da esquerda para a direita, e está correto também. Já o I4 eu falei que estava de cima para baixo, mas na verdade está de baixo para cima. Por isso que o resultado do I4 deu menos 2 amperes. E aqui ele mostra que deu 2 amperes de baixo para cima. Por fim, nesse ramo eu tenho I5. I5 deu 6 amperes. Então o sentido está correto e lá também ficou 6 amperes. Agradeço que assistiram, deixem o gostei, se inscrevam no canal e muito obrigado.